Evangelho de Deus, segundo nos narrou João, capítulo 1, do verso 29 ao verso 31. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Jesus, o Cordeiro Pascal, sendo apresentado através dos Evangelhos. João, capítulo 1, verso 29 ao 31. Nos diz assim: aquela que é infalível, inerrante e autoritativa palavra de Deus. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Amém. Que o Senhor, meus irmãos, aplique a sua palavra ao nosso coração. O anúncio que Jesus é o Cordeiro de Deus. O anúncio que Jesus é o Cordeiro de Deus. Este é o título da mensagem nessa manhã. Meus irmãos, nós estamos diante da passagem da Sagrada Escritura que nos mostra a pregação de João Batista. Por isso que nós colocamos o título da mensagem de hoje, o anúncio do Cordeiro de Deus, a pregação do Evangelho. E o que é a pregação do Evangelho? O que é o anúncio acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? De acordo com o Dr. Lloyd Jones, ele diz que a pregação do Evangelho é a teologia em chamas, é o raciocínio eloquente. O que é a pregação do Evangelho? De acordo com as Sagradas Escrituras, é até mesmo uma loucura a pregação do Evangelho. Um homem anunciando acerca de um outro homem que é homem e Deus ao mesmo tempo. O único homem que tem poder para salvar a humanidade. A pregação do Evangelho, meus irmãos, não é simplesmente compartilhar de um testemunho pessoal, mas é dar testemunho daquele que vem para redimir a humanidade dos seus pecados. A pregação do Evangelho, meus irmãos, ultimamente tem sido um meio de propagação da própria pessoa. É um meio de visibilidade. Pessoas buscam o local da pregação para se destacar sobre as outras pessoas, para serem alvos de elogios. Mas o que é a pregação do Evangelho? É isso que nós vamos ver nessa manhã. O Evangelho escrito por João, apóstolo, discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, no ano aproximadamente 90, ele tinha mais de 60 anos de idade quando escreveu este Evangelho. E este Evangelho, ele é diferente dos outros 3 Evangelhos. Os outros 3 Evangelhos é conhecido como Evangelhos sinóticos. Eles são descritos da mesma ótica, por isso que dá esse nome sinótico para eles. Mas o Evangelho de João, ele é organizado de uma forma diferente. João seleciona 7 milagres do Senhor Jesus, que ele vai chamar aqui de sinais. E a princípio ele mostra a nós a divindade do Senhor Jesus Cristo no seu capítulo de número 1 e também a pregação acerca de Jesus através de João Batista. O propósito de João, o apóstolo, ao escrever este Evangelho, é dar testemunho que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que para crendo nele nós tenhamos vida em seu nome. No final do Evangelho de João, ele vai dizer o propósito pelo qual ele escreveu o seu Evangelho. E ele escreveu este Evangelho para que nós venhamos crer em Jesus Cristo e com isso termos vida no nome de Cristo Jesus. Então ele inicia dizendo acerca da divindade de Cristo, que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, mostrando a unidade divina acerca da pessoa de Jesus, que ele se encarnou e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade. Após anunciar a plena divindade de Cristo e a sua encarnação, João mostra para nós a pregação do Evangelho a partir de João Batista, que ele havia sido enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus Cristo. João inicia o Evangelho falando acerca destas coisas. E quem é então, ou quem foi João Batista? Meus irmãos, João Batista foi um personagem muito importante na história bíblica. Jesus disse que não teve homem nascido de mulher mais importante do que ele como profeta. Ele foi anunciado no Antigo Testamento que ele viria para aplanar o caminho. Ou seja, para fazer com que as pessoas retornassem da injustiça para a justiça. Ele veio com uma pregação de confrontação acerca dos pecados. E ele veio para anunciar o Cordeiro de Deus. A pregação de João Batista foi uma pregação de arrependimento, para que as pessoas se voltassem para Deus. E João aqui está pregando de uma forma específica para os seus discípulos. João, ele viveu no deserto e pregava na região do Rio Jordão. De uma forma diferente dos sacerdotes dos seus dias, que viviam nos templos, viviam nos palácios, ele vive no deserto e prega uma mensagem dura de arrependimento. E nos diz, no verso 28, que essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Veja, meus irmãos, que a Escritura vai nos dar o local onde João está realizando o seu ministério. E no dia seguinte, Jesus vai até ele a fim de ser batizado, para identificar com a sua mensagem, para testificar que a mensagem de João é uma mensagem verdadeira. Então, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João começa a anunciar que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Veja o que ele diz no verso 29. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é o primeiro ponto da mensagem nessa manhã. Jesus é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, se vocês se lembrarem da história bíblica, desde Gênesis, vocês vão observar que Deus sempre realizou sacrifícios para a expiação do pecado. Por exemplo, quando Adão pecou no jardim, juntamente com Eva, sua esposa, o que Deus fez logo em seguida? Deus sacrificou um animal para cobrir a nudez de Adão. Depois de Adão, nós vemos também em Noé, que após Noé sair da arca, depois do dilúvio, o que Noé fez? Ele ergueu um altar e sacrificou os animais puros diante do Senhor, mostrando assim que a comunhão com Deus vinha através de um sacrifício. Após Noé, nós temos Abraão, quando Deus manda que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. E no momento em que Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, o que aparece ali naquele cenário? Um cordeiro, que é o substituto de Isaque para o sacrifício. A partir então de Abraão, nós temos na lei mosaica todo o rito estabelecido pelo Senhor, como que o povo da aliança deveria cultuá-lo através de sacrifícios de derramamento de sangue. E ali eles levavam o cordeiro até o altar para ser sacrificado, para que os seus pecados fossem perdoados. Ali era realizada a expiação. E de uma forma nacional, isso era feito uma vez por ano. Então, meus irmãos, quando João Batista vem aqui e diz: eis o Cordeiro de Deus, eles têm a plena certeza e convicção, porque toda a história da redenção vem apontando para isso. Tudo aquilo que o Antigo Testamento simbolizava e apontava, está aqui o verdadeiro Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, que Deus preparou para a remissão dos pecados.
Este cordeiro foi preparado pelo próprio Senhor. Veja, meus irmãos, que a verdadeira pregação do Evangelho, ela é centrada na pessoa de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. O principal tema do pregador não é falar das suas experiências, de quão grande ele é, mas sim de quão grande Jesus é. Porque esta é a mensagem de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Então a verdadeira pregação do Evangelho está para anunciar que Jesus é o Cordeiro de Deus. A segunda verdade nesse texto que nós observamos é que Jesus tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. O que João não disse aqui é que todas as pessoas do mundo agora terão seus pecados cancelados ou tirados. João não está dizendo isso. Se você deixar o seu carro ali fora com a chave no contato, existe uma grande possibilidade de você voltar lá e não achar mais o seu carro. Por quê? Porque tem pecado no mundo. Então João não está aqui dizendo que Jesus veio para tirar o pecado de todas as pessoas indistintamente do mundo inteiro, como se todas as pessoas fossem salvas pelo Senhor Jesus Cristo. João não está dizendo isso. João não está pregando aqui o universalismo, que no final da história todo mundo vai ser salvo. Não é isso que ele está anunciando. O que João está realmente dizendo aqui é que Jesus remove as consequências do pecado na vida da humanidade. Que as pessoas que confiam no seu nome, sim, têm os seus pecados perdoados e são salvas da condenação, da pena e do poder do pecado. Meus irmãos, o Senhor Jesus, pelo seu ministério, a sua vida, sua morte e ressurreição, Ele retirou de nós a pena do pecado sobre aqueles que creem no seu nome. Diante do tribunal de Deus, nós não estamos mais condenados por Deus, porque Ele veio tirar a pena do pecado da nossa vida. Jesus, Ele não tirou apenas a pena do pecado, mas Ele tem tirado também o poder do pecado na nossa vida. Não apenas agora somos livres em Cristo, mas agora recebemos poder do próprio Cristo para vencer os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que confiam em Cristo Jesus agora não são mais culpados diante de Deus e ainda têm poder para vencer o pecado. Mas essas bênçãos são restritas para aqueles que confiam em Jesus Cristo. Do contrário, a ira de Deus permanece sobre eles. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se você não crê em Cristo Jesus, a ira de Deus está sobre você. Todas as maldições da lei vai recair na sua vida, e você vai ouvir no final da sua vida: apartai-vos de mim, malfeitores que praticam iniquidade. Essas bênçãos espirituais e reais nós desfrutamos porque cremos em Cristo Jesus. Agora, se você acredita que Jesus, Ele é o eterno Filho de Deus, enviado pelo Pai para perdoar os seus pecados, saiba que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saiba que Cristo oferece a você poder para vencer os seus pecados. Saiba que no final da sua vida você será livre completamente dos seus pecados, onde você não vai ter mais a presença do pecado na sua vida. Então, meus irmãos, quando João afirma que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o pecado daqueles que confiam no seu nome. E distintamente, se é judeu, se é gentil, se é africano, se é indiano, não importa. Ele tira o pecado que há no mundo, mas exclusivamente daqueles que confiam e confessam o seu nome. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceiro, nós vemos aqui no verso de número 30 agora,
que ele é verdadeiramente homem. Veja que João vai dizer no verso 30: este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Veja que ele vai anunciar que este Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é plenamente homem. Vem aí o homem, que ele é mais importante do que eu. João declara a perfeita humanidade de Jesus. Agora, por que Jesus era mais importante do que João? Porque Jesus, ele é o homem enviado por Deus, plenamente Deus e plenamente homem, para a remissão dos nossos pecados. Ele é o homem perfeito, sem nenhum pecado. E João deixa muito claro que ele é mais importante do que ele mesmo. A pergunta que eu faço diretamente para você: quem é a pessoa mais importante para você? Talvez você diga: a pessoa mais importante na minha vida são os meus filhos. Eu faço tudo pelos meus filhos. Eu mato e morro pelos meus filhos. Quem é a pessoa mais importante para você? Talvez você diga: a pessoa mais importante para mim sou eu mesmo, porque se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar das outras coisas? Então eu tenho que cuidar primeiro de mim. Quem é a pessoa mais importante para você? Meus irmãos, a pessoa mais importante na nossa vida não somos nós mesmos, não são nossos filhos, esposa, marido, família. A pessoa mais importante para mim e para você tem que ser o Senhor Jesus. Se não for Ele, alguma coisa está errada. Ele é o homem mais importante do que eu. Ele é o homem digno de que você entregue a sua vida a Ele, que você vive inteiramente para Ele. Ele é importante. O que Ele diz acerca de você, o que Ele pensa acerca de você é importante. A pessoa mais importante na nossa vida é este homem que nasceu da Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive e reina para sempre. Ele é plenamente homem. Ele é a pessoa mais importante do mundo para mim e para você. Porque Ele não tem pecado nenhum. Porque Ele se fez pecado no nosso lugar. Porque Ele tem redimido a nossa alma. E veja que João faz aqui, ele declara a plena humanidade de Jesus. Este é o homem mais importante do que eu. E ele vai dizer o porquê. Porque já existia antes de mim. João, ele era mais velho do que o Senhor Jesus. Quando Maria engravidou, a sua prima Isabel já estava grávida. Tanto que quando ela recebeu a notícia do anjo, ela foi até a sua parente e chegou lá, o bebê se agitou em seu ventre e a sua prima, ela já estava grávida há mais tempo. João, ele era alguns meses mais velho que Jesus, na ordem natural das coisas. Mas ele diz aqui que ele já existia antes de mim. João está dizendo que este homem, que é mais importante do que eu, ele já existia antes de todas as coisas, ou seja, ele é eterno, ele é plenamente Deus. Como diz os profetas do Antigo Testamento, o seu trono é desde a eternidade. Então, meus irmãos, o que João está fazendo aqui é o mesmo que os profetas do Antigo Testamento realizaram.
Só que ele está apontando diretamente para ele: olha, aqui está o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, daqueles que vieram antes de nós, da promessa de Deus. Ele é o homem mais importante que vai tirar o seu pecado, porque ele é o próprio Deus. A plena divindade de Jesus é inseparável da sua humanidade. Este homem é eterno. Ninguém pode separar a humanidade e divindade de Jesus. Sei que este ensino, ele é difícil demais para nós compreendermos. E a Sagrada Escritura revela isso de uma forma muito clara. A Sagrada Escritura mostra Jesus perdoando pecados. As Sagradas Escrituras mostram Jesus fazendo inúmeros sinais e maravilhas, andando sobre as águas, acalmando os ventos e os mares, tendo poder sobre a criação, sobre as pessoas. A Sagrada Escritura nos diz que Jesus sabia o que se passava no coração das pessoas. Só Deus pode saber isso. Só Deus pode fazer isso. Mas a Sagrada Escritura também nos diz que sobre a sua vinda, somente o Pai no céu sabia naquele momento, que nem mesmo o Filho sabia naquela hora. A Sagrada Escritura também nos diz que Jesus, o homem, teve fome, sede e frio. As Sagradas Escrituras também nos revela a sua plena humanidade como sua plena divindade. E é isso que João está realizando aqui. Este homem, ele é o próprio Deus. Existiu, meus irmãos, na história da igreja, discussões acerca disso, e ainda hoje se tem, sobre a pessoa do Senhor Jesus. Nós cremos que Jesus, ele possui duas naturezas, divina e humana. E essas duas naturezas, elas não se fundem ou se misturam. Por exemplo, alguns evangélicos, pastores até mesmo renomados, já disseram que Maria era mãe apenas da parte humana de Jesus, e não da sua parte divina, porque Deus não pode ter mãe, Deus é eterno, Deus sempre existiu. Nós reconhecemos que há dificuldade de tratar sobre este assunto, mas quando nós separamos a sua humanidade da sua divindade, nós dividimos o nosso mediador. Então, o que a Sagrada Escritura nos apresenta é que ele é homem e que ele é Deus ao mesmo tempo. Quem morreu na cruz? Aquele que é plenamente homem e plenamente Deus. Mas você possa dizer para mim: mas Deus não morre. Mas Jesus Cristo morreu como um homem, plenamente Deus. Então, meus irmãos, em Cristo Jesus, quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais nós estudamos acerca dele, mais impressionados nós ficamos, mais edificados nós somos, mais, como diz a canção que nós cantamos, extasiados nós ficamos. Nós nunca iremos compreender a totalidade do ser de Deus, mas aquilo que ele se revelou a nós, nós podemos saber. Portanto, meus irmãos, devemos valorizar, buscar e aprender e anunciar acerca do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter 80 anos de crente, mas sobre o conhecimento de Jesus, você ainda está engatinhando. Nós passaremos uma eternidade e ainda não iremos conhecê-lo na sua totalidade. Quanto você tem se dedicado a conhecer o Senhor Jesus? As pessoas têm dificuldade até mesmo de ler a Bíblia para poder conhecer. Então, meus amados, apenas este homem, que é plenamente homem e Deus, pode redimir os nossos pecados.
Sem o anúncio que Jesus é o Cordeiro de Deus, não existe evangelho. Você pode ter um agrupamento de pessoas, você pode ouvir canções emocionantes, você pode ouvir uma boa palestra, mas se não houver a pregação do evangelho, não existe culto, não existe verdadeira adoração. Não tem como nossa alma ser edificada sem um anúncio acerca do Evangelho de Cristo. O pregador não está para falar das suas experiências pessoais, mas sim daquilo que Deus revelou através da Sagrada Escritura. Que Ele enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o anúncio do Evangelho. Existe solução para a sua vida. E ela se encontra na pessoa do Senhor Jesus. Ele pode consertar a sua vida. O pastor da igreja não pode, o seu irmão não pode, o amigo não pode, os seus filhos não podem. Mas Deus pode consertar. Ele pode fazer tudo novo. Porque Ele tem poder para isso. Todos nós necessitamos do Cordeiro Pascal. Todos nós aqui. Desde o mais pequenino, como o Pedrinho, até o mais idoso, eu acredito que a Dona Diva, todos nós precisamos. Que nesse momento, meus irmãos, nós venhamos ter a mesma humildade de João, o mesmo reconhecimento, que diz: eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. A Escritura diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Aqui ele diz que ele não o conhecia pessoalmente como estava acontecendo naquele momento, mas ele reconhecia que Jesus era maior do que ele. Que esse mesmo sentimento esteja sobre o meu e o seu coração. Que você venha dizer: eu mesmo, mais do que qualquer outra pessoa, preciso do Senhor Jesus. Eu não sou digno, mas creio que Deus me concedeu salvação eterna através do seu Filho. Ele é a pessoa mais importante do mundo para mim. Que essa seja a sua confissão nessa manhã. Que Jesus verdadeiramente seja a pessoa mais importante na sua vida. Que você gaste, deixe-se gastar por este Evangelho. Que você entregue a sua vida a Ele. Que você vá a Ele diariamente, com humildade no seu coração, reconhecendo: Senhor, eu preciso de Ti. Me ajuda mais esse dia, me ajuda mais essa semana. Sem o Senhor eu não consigo. Eu preciso aprender mais sobre o Senhor. Me ensina a Te amar, me ensina a Te servir, porque eu preciso do Senhor. Que Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra no nosso coração. Amém.